três grandes pilares aí, que é a parte de sistema operacional com Windows Azure, a gente tem a parte de banco de dados e a gente tem o App Fabric aí, que é o que nos apoia no desenvolvimento de software aí para essa plataforma, certo? Então, como é que funciona o desenvolvimento da parte tradicional que a gente está acostumado? A gente tem aí questões que a gente se preocupa durante o desenvolvimento com banco de dados, com redes, né, e com o meu aplicativo. Né? Então, olha o grau de complexidade que eu estou envolvido aí. Eu estou tendo que me preocupar com várias outras coisas que não só a minha aplicação. Até o atual momento, eu não tinha a característica de poder acordar hoje e dizer assim, poxa, pensei numa aplicação legal, vou desenvolver, vou colocar no mercado, vou vender. Hoje isso já é realidade, mas como é que eu vou ter uma plataforma que me responda para isso? Então, falando só um pouquinho sobre a forma tradicional de fazer as coisas, né? Normalmente, com muita sorte, a gente vai ter duas estruturas ali para o nosso desenvolvimento. Uma que vai ser o servidor do nosso aplicativo, que é esse camaradinho ali do lado, e outra aqui, um servidor de banco de dados. Isso com sorte, normalmente é tudo na mesma máquina, né? Bom, criei uma aplicação, criei a engine que está rodando ali em cima, está legal, está funcionando, coloquei no mercado, está vendendo, começou a crescer em número de usuários, explodiu, fiz uma campanha de marketing, começou a bombar de gente, 10 mil, 15 mil usuários. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que saber configurar esse negócio, replicar ele para outra estrutura e saber como é que eu vou fazer para mover e distribuir todas essas pessoas entre duas ou mais infraestruturas replicadas. Só aí, aquela minha ideia inicial de ter uma aplicação boa e uma ideia boa para vender, já me complicou um monte a vida no momento de distribuir isso para as minhas aplicações. Não longe disso, quanto é que custa essa brincadeira, né? Então a gente tem custo envolvido com hardware, onde a gente vai ter que comprar hardware, obviamente, preocupações de licenciamento, preocupações de gente especializada para manter, né? Porque quando chegou na terceira vez que você teve que replicar aquilo ali, ou você desistiu, ou você enlouqueceu, né? Ou você contratou alguém, que é a parte que a gente paga, né? Ainda tem que me preocupar com a upgrade de hardware e software, né? Versionamento de hardware, melhoria de hardware, versionamento de produto, upgrade e correção de produto. São todas essas questões que vão ter que impactar no meu dia a dia para manter minha operação e a minha aplicação funcionando. Backup, energia, que não é uma conta barata, só para eu poder ter aquela minha grande ideia, aquele meu grande produto funcionando. E só eu explodir a minha questão de custeio da aplicação. Qual que é a ideia da gente ter a plataforma do Azure? A ideia é que vocês sentem, desenvolvam e se foquem no melhor que vocês sabem fazer, desenvolver uma aplicação. E continuar com a velha ideia. Acordei hoje, tive uma boa ideia, quero criar uma aplicação, vou publicá-la para a web, vai vender, vai crescer o uso, a minha plataforma vai exportar, vai me atender, vai criar o que o Jânio falou, que é aquela sensação de elasticidade, eu vou poder crescer o quanto eu quiser e o quanto eu puder pagar, e o meu custo vai me acompanhar. Então eu vou ir crescendo, vou ir ganhando dinheiro, vou ir ficando milionário, vou ir podendo pagar melhor para aquele serviço, certo? E adicionar mais recursos para ele. Então a ideia aqui é o quê? Coloco minha aplicação no ar, conforme vai crescendo o volume de usuários, a gente tem uma estrutura que eu vou falar a seguir, que vai poder pegar aquela minha aplicação e ir replicando ela à medida da necessidade e daquilo que eu tenho contratado, para que ela vá crescendo com tranquilidade, tá? E os meus usuários não fiquem chateados conosco, né? Bom, que infraestrutura é essa que a gente vai trabalhar, então? A gente tem ali a aplicação, em cima da aplicação ali tem os 4 quadradinhos ali que servem a essa aplicação, né? Onde a gente publicou ela, que é o sistema operacional do Windows Azure. Dentro desse sistema operacional a gente tem 2 componentes, que é o Compute e também tem o Storage, que é a parte de armazenamento dessa estrutura. Essas estruturas normalmente são replicadas em nós de 3 máquinas, certo? Caiu a primeira, o sistema continua funcionando, a segunda continua funcionando. Se chegar na terceira, ele replica todo o ambiente para mais novas máquinas e o teu sistema continua operando lá. Então não tem aquela preocupação, por exemplo, coloquei a minha aplicação hospedada lá naquela empresa do garçonzinho, né? Aí naquela empresa do garçonzinho caiu lá o meu servidor. O que vai acontecer? Eu vou ter que ligar para o suporte. Aqui eu não tenho essa necessidade.
certo? Essa migração de aplicação entre data centers acontece de forma automatizada. O que mais que a gente tem aqui dentro? A gente tem o Service Bus, é um serviço de barramento, como muitas empresas por aí têm, que ele serve para fazer comunicação cloud para cloud, ou seja, criei uma aplicação e eu estou compartilhando ela entre clouds, ou para fazer barramento entre a cloud e uma aplicação local. Não, peraí, cara, não estou entendendo. A gente começou na cloud e agora a gente está falando de local, como é que é isso? Bom, algumas aplicações ou algumas empresas optam também por trabalhar com um serviço replicado localmente. Sei lá, explodiu a Microsoft, aconteceu um grande terremoto, engoliu os Estados Unidos e a Europa inteira, e a Ásia. Só está o Brasil no planeta. Aquela estrutura local serve para funcionar. Aquele ambiente que o cliente está replicando. Tá? O que mais que a gente tem aqui? A infraestrutura de controle de acesso. Tá? O App Fabric te entrega essas duas coisas, controle de acesso e o Service Bus, para que a gente possa fazer a nossa aplicação se tornar não só acessível, como também segura para que os nossos usuários possam consumir ela. E para suportar a camada de dados em cima disso, a gente tem a infraestrutura do SQL Azure, que é construído em cima da infraestrutura do SQL Server 2008 R2, tá? Que é uma estrutura de servidores, né? Na verdade, a Microsoft diz que é um serviço de servidor TDS, né? Que redireciona fluxos de dados para servidores contratados para atender a tua instância. Né? Então, se eu precisar colocar mais servidores, replicar servidores, espelhar servidores para a nuvem, eu consigo fazer com tranquilidade. Certo? Eu consigo crescer a minha infraestrutura em banco de dados de maneira a sempre ter uma resposta ótima para o meu usuário final. Certo? João, uma coisa interessante aqui é que colocaste a questão da replicação local. É muito interessante levantar essa questão, não para explodir a Microsoft ou etc, e sobrar só o Brasil no planeta, mas uma das coisas interessantes é o seguinte, pessoal. Vocês imaginam que nós temos um ambiente cloud rodando em qualquer parte do mundo, não sei aonde, no melhor, né, questão econômica de energia, etc, como os grandes provedores de cloud estão fazendo a política deles, e caiu o link internacional que nós temos no Brasil, né, com essa nuvem. O fato de eu ter alguma coisa rodando local permite eu ter o trabalho local, não afetar o ambiente externo. Então tem uma série de iniciativas que estão acontecendo, né, sobre esse aspecto, que permite eu trabalhar no meu cloud local, né, replicado, e quando o sistema reconecta, ele vai fazer a sincronização e trabalhar com isso. Então tem várias coisas interessantes que estão surgindo, que eu e o Gianni e o Rodrigo, nós discutimos muito no passado, dizendo assim, tá, e aí qual é a segurança, qual é a continuidade, né, e a continuidade do negócio, que tem até uma política de BCN para isso. E um outro aspecto também da replicação de cloud para cloud, é que eu posso estar usando um backup e um cloud de baixo desempenho. Então eu poderia dizer, eu quero sincronizar para a Amazon, porque a Amazon, apesar dela não estar disponível, né, digamos, de tanta performance, mas ela me dá um custo baixo de armazenamento de disco. Então eu uso, por exemplo, a plataforma talvez da Microsoft para ter acesso e uso o backup e coisa num outro ambiente. Então eu posso estar usando isso, compondo, né? Outra coisa que é interessante é que eu tenho participado dos congressos de cloud, e o que você fala muito é, o maior custo no futuro de processamento vai ser energia. Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão ver, o Google está investindo muito nos desertos em criar os sistemas de energia deles. Quer dizer, no mundo inteiro, imagina, tudo está ligado com energia. Eu preciso repor essa energia, então eu preciso estar jogando isso para o cloud, ou para o custo. Então são alternativas só para mostrar a aplicação que essas iniciativas estão trazendo para nós. Só para complementar aqui uma questão da ideia de tornar público ou privado, né? Nesse congresso que eu fui com o Jânio em Washington, quando a Microsoft estava preparando para lançar esse Windows Azure, já existia o modelo de ter uma appliance que eu posso manter dentro da minha empresa,
só que o gerenciamento dele fica por conta do serviço de nuvem. Então, fisicamente, eu tenho aquela segurança do equipamento estar dentro da minha casa, trancado dentro da minha sala, mas o gerenciamento dele segue o modelo de nuvem, né? Segue ainda a Microsoft sendo a responsável. Seguindo aqui o que a gente estava falando, então, é um modelo bastante competente, é um modelo bastante competente, seguro e estável, tá? Para a gente trabalhar. Apesar dos desenhos aí para a gente exemplificar, mas é para que vocês entendam que a estrutura é simples e é robusta, né, de trabalhar. Como é que funciona custeio disso, né? Como é que eu sou tarifado? Como é que isso funciona? Bom, normalmente o custo cresce sobre a demanda. Quanto mais transações eu tenho, quanto mais usuários fazendo acesso, quanto mais eu consumo histórias de banco de dados, vocês são tarifados. Isso vocês contratam e acompanham mensalmente. Normalmente se trabalha com consumo e tráfego médio mensal, né, para poder ser tarifado o consumo de vocês, tá? Então é bem tranquilo. Eu sei que eu vou ter um investimento baixo inicial, como é o sonho de todo mundo, né? Tem uma grande ideia que custa pouco para colocar ela no ar, e quando eu preciso crescer com ela, ela vai crescer o custo de forma racional e equilibrada, né? Quanto mais pessoas pagando por aquilo, mais eu posso remunerar essa minha infraestrutura que eu tenho colocado dentro da Azure. Cenários de aplicação, né? Bom, o que a gente estava falando, a aplicação hoje não tem ninguém, amanhã tem 100 usuários, de noite tem 1000, na outra manhã tem 4000, né? Então a gente pode, na Azure, ter a segurança de colocar aplicações lá para poder crescer. Que aplicações? Suportar bancos de dados empresariais, suportar aplicações de mobile, suportar aplicações sociais, suportar aplicações de jogos, games sociais, né? Suportar várias aplicações dessas aqui dentro dessa infraestrutura. A Azure não é uma infraestrutura que suporta apenas Microsoft. Como a própria Microsoft diz, nós amamos todo mundo. Então a gente tem infraestrutura Java suportada dentro da Azure, infraestrutura PHP suportada dentro da Azure, infraestrutura suportada de Ruby on Rails aqui dentro da Azure. Então a gente tem diversas infraestruturas que a Azure pode suportar, né? E a criação de diversos tipos de aplicação que se integram a ela e que consomem esse serviço e disponibilizam isso para as pessoas utilizarem no dia a dia. Né? Outro cenário que também tem aparecido bastante é o pessoal trabalhar aqui com a aplicação na Azure, banco de dados na Azure e também um banco de dados local utilizando a mesma aplicação que está na Azure para fazer o que? Contingência, que era o que a gente estava falando agora há pouco aqui. Tá bem? Os pilares aqui da infraestrutura, então, a gente tem o Windows Azure, né, que ele tem a parte de compute, que é a parte de processamento e gerenciamento de memória, a parte de storage, que é gerenciamento de infraestrutura de armazenagem de dados. A gente tem a parte de gerenciamento, que é uma infraestrutura toda voltada para o gerenciamento dos outros dois itens. E a parte de Connect, que vai ser a parte de rede privada entre a empresa e o cloud. Como é que isso vai funcionar? Eu vou ter um cloud lá, Microsoft, vou ter o Connect, que eu vou instalar um cliente no meu servidor principal da empresa, e isso vai abrir um canal de VPN e eu vou operar naquele cloud lá remoto como se fosse a minha rede privada. Certo? Isso vai ser transparente para mim. A pessoa vai estar acessando o servidor fora da empresa e está vendo como um acesso local. Tá? A gente tem a parte de SQL Azure, né? A parte de database já está consolidada, funcionando 100%. A parte de reporting e data sync, que é para replicar dados, a data sync aqui, para dispositivos móveis, SQL, CE e infraestruturas similares, ela já está disponível, porém ela está em beta. Ah, mas está em beta? Como é que é isso e tal? Tem beta dentro da plataforma? Sim, tem beta dentro da plataforma. Esses dois betas aí, eles estão com 50 mil usuários cada um, fazendo os testes, e aí a gente deve ter o lançamento disso já no começo de 2012. Tá? A parte de reporting aqui, a gente vai falar durante o dia sobre ela, né? Mas é basicamente a publicação do serviço de reporting services, também para consumo dessas aplicações em diversos dispositivos.
Tá? E a gente tem o Windows Azure lá em cima, o App Fabric, que a gente chama, que é onde a gente tem toda aquela parte de serviços para as aplicações. Então a gente tem ali controle de acesso, onde os meus usuários vão se conectar e o tráfego que eles vão fazer com a minha aplicação. A gente tem o Service Bus, que é quem vai gerenciar as conexões e serviços para as minhas aplicações, né? E a gente tem a parte de caching da nossa aplicação. Para que tem a parte caching aqui online? Para fazer justamente o gerenciamento dessas informações e melhorar a percepção de disponibilidade da aplicação para o meu usuário final, né? Eu vou ter um serviço que hospeda temporariamente dados que tem uma volatilidade baixa para o meu usuário acessar de forma mais simples. João, o Gianni estava comentando aqui a questão da virtualização, né? O modelo de cloud computing, na verdade, ele segue como preceito básico a virtualização. E se eu já tenho as minhas máquinas virtuais hoje e quero levar para o Azure, eu preciso usar o Windows Azure, eu preciso usar o SQL Azure, preciso migrar meu ambiente. Como é que funciona essa... Tá bem. A questão de virtualização, a Microsoft também está terminando agora a implantação. Eu já fiz alguns testes, a gente consegue subir a nossa máquina virtual para a infraestrutura do Windows Azure. Ela é tarifada tal qual o Windows Azure, ou seja, tráfego de dados e volume de uso e acesso e transferência. Tá? Então, esses itens eu vou pegar só a minha VM como ela está prontinha. Se eu achar que ela tem que ser migrada, eu vou lá, assento, faço um upload lá para Azure e posso trabalhar em cima da minha VM como se fosse um serviço de terminal services normal que a gente está acostumado a trabalhar. Bom, o que a gente pode desenvolver para Azure, né? Aplicações mobile, por exemplo, né? Que a gente está desenvolvendo aí, né? Que nem o Jenny estava falando, né? Tá lá jogando cavalinho, eu tô lá jogando outras coisas e tal, tem gente que tá jogando fazendinha, enfim, né? Tem todos esses tipos de confusão por aí. Então a gente pode trabalhar em cima de aplicações para o Windows Phone, tá? Ele já tem um toolkit para desenvolvimento para o Windows Phone, já pronto. Instalo ele, trabalho em cima do Visual Studio 2010, né? Ele já tem um toolkit também para o iPhone, né? Para o iOS, onde eu vou instalar esse toolkit em cima de quem? Do JDK, né? E eu também tenho para o Android, onde eu vou instalar em cima da mesma infraestrutura que eu já uso para Java, né? Para a ideia de Java, para desenvolver para cima do Android. Também tranquilo, conectado com a Azure. Mas vai mudar minha aplicação? Como é que é isso? Não, ele só é um conjunto de APIs que vão permitir que a aplicação de vocês consiga conectar e entender a estrutura da Azure e poder fazer o uso dela no aplicativo de vocês. João, o kit de desenvolvimento do Android ele é gratuito e o da Microsoft? Todos os três são gratuitos. Tá? Todos os três são open source. Tu pode desenvolver. Isso significa que se a gente tiver alguma contribuição a fazer, a gente pode se engajar nos projetos, acessar lá o controle de código-fonte dos projetos e fazer as nossas contribuições pessoais para o versionamento dos produtos. Tá? Então, todos os três a gente vai encontrar o Windows Phone Toolkit, a gente vai encontrar na iniciativa de código-fonte aberta da Microsoft, que é o Codeplex. E os outros dois a gente vai encontrar nesse endereço, que é o GitHub. O GitHub ele é uma rede social de desenvolvedores que compartilham código, certo? De uma maneira um pouquinho mais organizada, né? Tem diretório, tem discussão, tem conselho, enfim, tem toda uma infraestrutura para a gente produzir código de maneira ordenada, mas de código livre. Bom. Games sociais. Uma informação muito interessante para quem estiver pensando em desenvolver games para redes sociais é o seguinte. Esse mercado está bastante aquecido e esse mercado, segundo o Gartner, para o ano de 2012 tem uma receita prevista de 1,32 bi de dólares. Né? Uma receita um tanto quanto interessante, né? Para a gente poder desenvolver aplicações para esse nicho de mercado. Como é que eu vou suportar isso? Né? Não é uma nem duas vezes que vocês veem uma aplicação aparecer do nada, que nem foi essa fazendinha aí, e explodir o negócio. Quantas histórias a gente já ouviu de pessoas, de jovens que acessaram essa infraestrutura, roubaram o cartão de crédito da mãe e do pai, gastaram 5, 6, 10 mil dólares nesse tipo de produto.
né? Então ele é um tipo de produto que realmente... Tanto que está virando piada, né, algumas coisas. Esses dias, então nem estava comentando, né, o cara disse, pô, ganhei uma herança e tudo, só que não sei como é que é resgatado. O cara descobriu onde é que estava, todas as fazendas e tudo, né, no Facebook. Inclusive tem aqui, e a Microsoft já viu essa brincadeira acontecendo, viu que isso movimenta realmente muito dinheiro, né? E ela tem várias ferramentas. Uma das ferramentas para a gente desenvolver aplicativos para isso é o Toolkit para Social Games também. Open source.